Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero trazer uma meditação para a igreja nessa noite sobre uma árvore frutífera que tem uma relação com as escrituras, né, e um contexto judaico. Na palavra de Deus existem vários versículos que são mencionados como bênção, farturas, alegria. E eu gostaria que você estivesse abrindo a palavra no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos falar sobre a videira. Amém? Aqui no texto, o texto, quando você puder ler bem claramente, ele fala assim que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. O fruto são os frutos do Espírito Santo. Mas eu gostaria que nós estivéssemos lendo o versículo 5. Ele fala assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Eu quero me deter uma palavra que está falando sobre nós permanecermos. No texto, no verso 7 aqui. Se permanecermos. Eu estava vendo, né, no contexto hebraico, ele fala o seguinte: se você permanecer, estar em pé, habitar, ser sustentado, ou seja, unido com Ele, tendo comunhão com o Senhor, por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, aquela que te sustenta, aquela que te orienta, aquela que te limpa, aquela que te santifica. A palavra de Deus diz isso. Ele fala o seguinte: se você tem essa comunhão comigo, e o Senhor nos traz essa consciência para nós nessa noite, como uma responsabilidade com a palavra dele. Esse ser é relação de dependência com a videira. Se você estiver dependendo de mim, se as minhas palavras estiverem em vós, ele fala o seguinte ali no próximo: pedireis o que quiseres e vos será feito. Essa é a condição. Se você estiver na minha dependência, se você estiver debaixo da minha obediência, se você estiver instruído, atento ao que eu estou falando com você, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Talvez você nessa noite, eu não sei, mas de repente você é aquela pessoa que está há muito tempo esperando da parte de Deus uma promessa. 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu não sei qual é o teu tempo. 10 anos, que algo Deus falou com você. Talvez você seja essa pessoa. Moisés, quando ele mandou o povo espiar a terra, ali diz que quando eles voltaram com o quê? Com um cacho de uva grande, quando foi mandado para Canaã. Talvez você é essa pessoa que está esperando a promessa de Deus. Talvez você seja aquela pessoa que está esperando um milagre da parte de Deus. Deus, transforma a minha vida, transforma a minha família, o meu filho. Senhor, transforma como o Senhor transformou aquela água em vinho. Transforma. Talvez você seja aquela pessoa que hoje está aqui e você não fez uma aliança ainda com o Senhor. Você ainda não se posicionou com o Senhor.
eu quero falar para você que o Senhor é a videira verdadeira. O Senhor é aquele que quer te dar crescimento. Ele é a verdade. E nessa noite, o Senhor nos convida a nos colocar em pé ou de joelhos. E a palavra do Senhor é o seguinte: se você está em mim, dependendo de mim, as minhas palavras estão ali, ó. Você pode pedir o quê? O que você quiser, e vos será feito. Amém? Querido Deus, nós invocamos o Teu nome nessa noite. Queremos colocar diante do Teu altar as nossas vidas, em reconhecimento, Senhor, que nós dependemos de Ti, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um que adentrou neste lugar aqui, Pai. O Senhor conhece os seus caminhos, conhece o que cada um está fazendo diante da Tua presença, Pai. Reconhecemos que o Senhor é a videira verdadeira, o Senhor é o nosso caminho, Pai. E nós colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso coração. Senhor, se durante esse dia, durante essa semana, nós falamos, tivemos atitudes que não estão condizentes com a Tua palavra, Senhor, nós queremos pedir perdão, Senhor. Perdoe o nosso coração, perdoe a nossa mente, os nossos lábios, as nossas atitudes, Senhor. Nós queremos estar, Senhor, alinhados com a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu não sei o que cada um quer nessa noite, mas a Tua palavra é clara, Senhor, que se nós dependemos de Ti, se nós estivermos aliançados com a Tua palavra, nós podemos pedir qualquer coisa e nos será feito. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, lembra-te, Senhor. Lembra-te daquela promessa, Pai, que o Senhor fez para Raquel, e um dia o Senhor lembrou dela, Senhor. Lembra-te, Senhor, como o Senhor lembrou de Ana, Senhor. Lembra-te, Senhor, a Tua palavra diz que quando o juízo veio sobre a vida lá onde em Sodoma e Gomorra, a Tua palavra diz que o Senhor lembrou de Abraão e o Senhor tirou o Ló daquele lugar. Nós não sabemos, Pai, se algum dos nossos familiares possa estar debaixo de algum decreto, Senhor. Mas nós te pedimos nessa noite, Pai, lembra-te, Senhor. Lembra-te, Pai, em nome de Jesus. Lembra-te, Pai, do coração, a intenção do coração de cada um nessa noite aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, traz transformação em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Visita cada um, Pai. Se alguém aqui ainda não fez uma aliança contigo, Senhor, Pai, que essa pessoa, Pai, nessa noite possa, Senhor, ser despertada, Senhor, despertada da Tua presença, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo aqui diante de Ti, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor venha nos tocar nessa noite. Venha trazer cura em nosso meio, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Vamos comer, vamos nos alegrar perante o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, fizemos várias festas, né? Páscoa, Pães Ázimos, Shavuot, Pentecostes. Aí chegamos no período de Rosh Hashanah, Festa das Trombetas, né? Yom Kippur, né? E agora a palavra de Deus fala que e vos alegrareis, é a festa do Senhor. E o Senhor lhe ordena a gente a edificar uma açucar. Se você olhar lá fora, daqui a pouquinho a gente vai comer lá embaixo do açucar ali. Em açucar, ela tem vários simbolismos. Lá em Israel hoje, por mais que tenha tendo guerra, todo mundo, milionário, rico, pobre, todos eles montam sua açucar. O que quer dizer isso? E aí detalhe que a açucar ela é aberta um pouquinho assim para você enxergar, sabe, o céu. Ou seja, todo mundo tem que reconhecer a fragilidade da nossa vida. Porque a açucar pode chover, né? Pode ver que não tem vários cômodos. Assim também a nossa vida, dependemos dos céus. Então, na palavra de hoje, cada dia eu tenho falado sobre o que é os tabernáculos, tem a ver com Jesus, né? Quem tem vindo aqui nos cultos, hoje é o 5º dia já de festa, e cada dia tem um dia que tem ato profético, ato para abençoar as vidas. E hoje o Senhor tem uma palavra sobre
muito interessante sobre tabernáculos. Então, se você acompanhar comigo aqui, em Levítico 23, 1 e 2, diz bem assim: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão, serão santas convocações. São estas as minhas festas. De quem são essas festas? É do Senhor, são festas fixas. Ele fala o seguinte, versículo 33 até o 44. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse 7º mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia haverá uma santa convocação, e não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias, apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São essas festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para as santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Amém? São 7 dias de festa, e no 8º dia era um dia de convocação santa, de estar junto. E detalhe, era para Deus abençoar as colheitas, para Deus abençoar os salários. Então o que eles faziam? A primeira semente, a primeira fruto da terra, eles levavam para o tabernáculo, para o templo, lá em Jerusalém. Falavam: Deus abençoa, Deus, esse ano que caia chuva. Vocês conhecem que lá em Israel é uma região que não chove muito, meio que deserto. Então eles faziam atos proféticos, oravam, ofereciam ao Senhor ofertas, sacrifícios, para que Deus abençoasse o ano deles. E assim também nós estamos aqui, para que Deus venha abençoar esse nosso ano, né? Agora já estamos em alguns dias do 7º mês do Senhor. Então estamos aqui procurando o Senhor. Eu quero celebrar, estou oferecendo ao Senhor o meu sacrifício, né? Reconheço o Senhor que tem me dado saúde, tem me dado um trabalho, e assim Ele tem abençoado. Quem está no YouTube, lá no nosso canal, viu testemunhos de que nós vivemos no último ano. Quantos milagres, provisão, curas, prosperidade, e está tudo ligado com a palavra de Deus. E interessante que nesses dias, além de montar, açucar, as cabanas, né? O Senhor dá mais uma instrução bem interessante. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores. Tinham que pegar os frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus. Era uma festa para se alegrar. Quem já passou aqui, quem já foi, por exemplo, no domingo de Ramos? Já foi no domingo de Ramos? Já viu? O pessoal nas Páscoas faz uma procissão com o quê? Com ramos nas mãos. Por que domingo de Ramos? Porque aconteceu lá em Jerusalém. Você lembra que Jesus entrou em Jerusalém, né, na época da Páscoa, e todo mundo viu Jesus entrando em Jerusalém, e pegaram o quê? Palmeiras ali, né, e falaram ao Senhor, levantaram o Senhor. Então isso é um apontamento para tabernáculos, porque o Rei dos Reis virá, né, assim, reinar. Então eles estavam reconhecendo Jesus como rei, as crianças, né, e era para trazer os ramos de árvores frondosas, de salgueiros, e tinha que se alegrar durante 7 dias. Então, o Senhor falou: celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. E é estatuto perpétuo. O que quer dizer estatuto perpétuo? O Criador falou que é para sempre. Mesmo após a vinda de Jesus, vai rolar a festa. Aleluia. Ele falou de geração em geração, no 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Ou seja, quem é de Israel hoje, você pode procurar na internet. Eles montaram a tenda semelhante a essa daqui, nas suas áreas, um terraço, né? E muitos posam, dormem ali durante 7 dias, ou montam uma mesa, como nós montamos ali,
né? E eles comem debaixo da sucá, porque tem tudo a ver com a bênção de Deus. Depois você pode olhar na sucá lá, nas paredes ali, tem foto de pessoas, né? Tem ali cartinhas para Deus. Então, o que está acontecendo aqui agora, o que você colocou ali, Deus ele está lendo as cartas. Deus está lendo as fotos. E depois você pode falar, Deus, abençoa a minha família. Se você não fez ainda, você pode fazer uma cartinha, tem papéis ali, tem ali também, acho que joaninha para poder pendurar ali, porque são dias que Deus está visitando, né, a terra. E ainda a palavra de tabernáculos, né, Deus conosco, Emmanuel. Então nós estamos, depois você vai poder entrar lá na sucá, na cabaninha, e falar, Deus abençoa a minha família, abençoa a minha casa com saúde, com bens, prosperidade. Então Deus do céu, ele vai estar ouvindo as suas orações. Por isso que isso é muito importante. E ele fala, e também tem gente que não é de Israel e pode também dormir na sua cabaninha, na sua sucá. Mas o que é interessante, que ele fala o seguinte, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então era uma lembrança de onde Deus tirou um povo que era escravo, trabalhava de segunda a segunda, e ajuntava a riqueza para os outros. Quantas pessoas são assim hoje? São escravos do sistema. Trabalha para ajuntar riqueza para os outros. Aí acha que prospera, só viva pagar a conta. E Deus fala assim, se lembre de onde eu tirei vocês. Vocês vão celebrar as festas, porque eu vou abençoar vocês. E ele falou, e vocês vos alegrareis durante 7 dias. Aleluia. Alguém já viu algum judeu pobre? Quais são os segredos deles? Está na palavra de Deus. Olha, mas o interessante é que ele fala o seguinte, no primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvore frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus. Por que Deus falou isso? Pegar frutos de árvores, das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvore frondosa e salgueiros. Tudo que Deus coloca na palavra tem um significado, é para a gente começar a pensar. Então, os sábios começaram a... Por que Deus falou para tinha que ter melhor frutos, ramos de palmeiras, ramos de árvore? Por que Deus falou tudo isso? Salgueiro. Tudo tem um significado. Então, eles estudando ali a palavra no original, né? Então, chegaram à conclusão de alguns tipos de elementos. E Deus fala, vocês vão nesse dia de Sucote, tabernáculo, vocês vão pegar esses frutos das melhores árvores, folhas de palmeiras, galhos de ramos de árvores frondosas e salgueiros da ribeira. Tinha um significado, tinha que ser esse tipo de elemento, tinha que pegar no primeiro dia e tinha que levar na sucá. Então eles pegavam isso daqui. Vocês lembram que quando Jesus entrou em Jerusalém, eles estavam fazendo os ramos assim para o Rei dos Reis e falava, né? Hosana, né? Hosana ao Senhor, Hosana, né? Salva-nos, Senhor. Então os estudiosos pensaram, por que Deus mandou escolher isso daqui nas festas de tabernáculos? O que tem isso a ver? E chegaram algumas interpretações, e uma delas muito interessante. Então Deus falou o seguinte, frutos formosos, etrogue, que é a cidra, aquele limão cheiroso. Quem já viu aquele limão, né? A cidra é um fruto que dá perfume, é um limão cidra, é uma coisa bem gostosa. Então eles pegavam esse fruto, né? Que Deus falou, vão pegar esse fruto, etrogue, que é a cidra. E depois vão pegar a lulav, que é o ramo da palmeira. Dá fruto, né? E não tem perfume. Eles estão avaliando isso. Aí Deus falou também para pegar ali árvore frondosa, hadassim, que não dá fruto, mas tem perfume, igual aquela dama da noite. E depois o aravotes, salgueiro da ribeira, que não dá fruto e nem perfume. Então Deus falou que nesses dias de festas, eles tinham que trazer para o tabernáculo, para sucar, esses 4 elementos. E os sábios começaram a estudar. Isso tinha a ver com alguma coisa. Deus queria falar alguma coisa ali. Por que tinha que ser esses frutos, né? E Deus falou que eles tinham que se alegrar ainda por 7 dias. Então, o que eles faziam? Eles pegavam esses frutos aqui, nesses dias de festa, são dias proféticos, que vai acontecer ainda em Jerusalém, quando Jesus voltar, fazer um molho, né?
e eles entenderam o significado. Então isso aqui é chamado de lulave. E você vai entender o que significa isso na noite de hoje. Tá? Então, tinha ali que Deus mandou pegar fruto dos formosos, das melhores árvores, folhas de palmeiras e galhos de ramos de árvores frondosas e salgueiros. Eles juntavam isso e faziam ato profético, que eu vou falar para vocês sobre isso. Então, o limão, que é um fruto, tem perfume. Lulave, tamareira, palmeira, que dá fruto, mas não tem perfume. Radassim, árvore frondosa, que não dá fruto, tem perfume, né? E o salgueiro, né? O aravote, que não dá fruto e nem perfume. Então, eles pegaram isso, até hoje eles fazem isso, e fazem um molho, né? Porque eles entenderam um dos significados. Mas vamos lá. Eles interpretaram que esses 4 elementos, frutos formosos, folha de palmeira, árvore frondosa e salgueiros, eles têm a ver, olha aqui, ó, as crianças lá, eles pegam esses ramos, fazem um molho aqui, e eles dão as palavras para abençoar o mundo inteiro. Deus falou para Abraão que em ti serão abençoadas todas as nações. E olha, desde pequeno, eles fazem isso, porque eles entenderam o significado. Mas o que significa? Por que eles pegam isso na mão? Né? Se lembra que quando Jesus entrou em Jerusalém, pegaram ramos ali, tem tudo a ver com isso daqui. Tá? É porque eles entenderam que isso tipifica os 4 tipos de pessoas que existem. Então, os estudiosos falam assim, ó, se Deus mandou pegar o fruto formoso, o etrog, o lulave, que é a folha da tamareira, ramos do salgueiro, falou, tem um significado. Então, os estudiosos falaram, olha, nós entendemos que significa os 4 tipos de pessoas que existem no nosso meio. Então aí, pergunta para o teu irmão aí, meu irmão, pergunta, irmão, o que você é? Você é um etrog? Você é um lulave? Você é um radassim? Ou você é um aravoto? Que tipo de pessoas que estavam ali nesse molho, né? E tem a ver com a parábola que Jesus falou sobre 4 tipos de pessoas. Então vamos ver o exemplo de Jesus e vamos se juntar ali com esses elementos das festas, né? Então Jesus, ele diz em Mateus 13, do 1 ao 9, diz assim, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola. Jesus contava uma historinha, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Então o semeador saiu para semear. E ao semear a semente, uma parte caiu aonde? À beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Então semeou ali na beira do caminho. Outra parte da semente caiu aonde? Solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte da semente caiu aonde? Entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aí Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus só contou isso. Não falou mais nada para o povo. O povo ficou pensando, o que ele quis dizer com isso? Jesus mandou essa história da semente. O semeador saiu para semear na beira do caminho. Vindo as aves comeram. Outras caiu em terreno rochoso. Outro caiu ali, né, no meio de espinhos. Mas teve uma que caiu em uma terra boa e produziu 30, 60, né, e a 100 por 1. E Jesus só falou isso, não falou mais nada. Ele falou, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o pessoal matutando, pensando, né? E depois os discípulos perguntaram, que a tua história é essa, Jesus? Aí Jesus explicou a parábola. Então aí, fazendo agora essa junção desses 4 tipos de pessoas, da semente, com os 4 tipos ali, dos elementos da festa, vamos ver lá o aravote. O que é o aravote? Aquele ramo lá, salgueiro da ribeira. Ele não dá fruto e nem perfume. Não dá fruto nem perfume. Aí Jesus, o que ele falou? Ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus, ele deu exemplo ali que bate com o tipo de ramo ali do elemento dessas festas, o aravote, né? Não dá fruto, não dá perfume. Aí Jesus falou, ó, então a semente que quebra do caminho, pessoas que ouvem a palavra de Deus, vêm na igreja, escutam louvor, né? Vê um culto, mas não compreende. Aí vem o maligno e rouba a palavra do Senhor, que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então o que é o aravote? Não dá fruto, não exala perfume, assim como a maioria das pessoas que a gente conhece. Tem pessoas que não creem em nada. Eu tenho um parente que fala, para mim, Deus e o diabo é a mesma coisa. Tem parentes que pensam assim. Não crê em nada, vive uma vida achando que tudo pode, tudo é permitido, ignora a presença de Deus, ignora as leis do Senhor. Jesus compara essas pessoas com uma semente que cai à beira do caminho, que veio as aves do céu e comeram aquela semente. São como um aravote. São como um aravote ali que não dá fruto e nem perfume. Aí tem mais um tipo, né, desses elementos aí, que é Hadassim, que é a árvore frondosa, que Deus falou, vocês vão pegar também da árvore frondosa. Não dá fruto e tem perfume, né, como a dama da noite. Então, o que pode ser esse que não dá fruto, mas tem perfume? Aí Jesus dá um exemplo. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria. A pessoa vem no culto, recebe aquela palavra, oh glória. Mas não tem raiz em si mesmo, não tem uma raiz, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo se... Aquela pessoa que vem naquele culto, né, recebe a palavra, aleluia, recebo, aleluia, vitória, vitória, vitória. Aí vem a tribulação, vem a dificuldade, a pessoa pula fora. Volta para o bundão, né? Não dá fruto, mas tem perfume. Mas como assim tem perfume, né? Essa Hadassim ou mirto, aquela árvore frondosa que não dá fruto, mas tem perfume, né? É aquela pessoa que é gente boa. Sabe aquela pessoa que é gente boa, que exala uma presença, aquela camarada, pessoa legal, pessoa que exala uma bondade. Mas quando você vai analisar a vida da pessoa mais de perto, né? Você vai ver que ela não dá fruto. Que ele é uma pessoa, tipo, crente só de fachada. Ela tem uma presença, né? Tem perfume, mas não dá fruto. Aquele crente de fachada, né? Que vai no culto, né? Frequenta igreja, pode até ter papel na igreja, mas só fachada. Aí quando você vai analisar a vida da pessoa, vai encontrar o quê? Pecado, iniquidade. Essa é a semente que caiu em terreno pedregoso, não cria raiz. E quando vem o vendaval, ou sol muito quente, ela seca, não produz nada. Vai ser arrancada e vai secar porque não criou raiz. Deu perfume, parece que é crente, mas não é. Esse é o tipo de pessoa que Jesus falou. Cai a semente em solo rochoso. Ouve a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo de pouca duração, né? Quando chega a angústia, a tribulação, por causa da palavra, se escandaliza. Então esse é o tipo de Hadassim, né? O molho. E depois tem o tipo, que é o lulave, tamareira, né? Ou palmeira. Dá fruto e não tem perfume. Dá fruto e não tem perfume. Que pessoa que seria essa aqui? Foi o que se foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo. É domingo aqui na hora do culto, aleluia. Amanhã é dia 21, tem que pagar um boleto. Cara, eu não tenho esse dinheiro ainda. Preocupação. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Está preocupado. Preocupações deste mundo é a fascinação pelas riquezas. Então, a pessoa está ganhando dinheiro, para lá e para cá, comendo, bebendo, se divertindo. Mas ela não tem fruto. Fica infrutífera. Você lembra quando Jesus chegou naquela figueira e não tinha fruto? O que Jesus fez? Ele amaldiçoou a figueira. Ele amaldiçoou a figueira. Então, o que foi semeado entre os espinhos, como a tamareira,
dá fruto e não tem perfume. Então a pessoa que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas, sufoca a palavra e ela fica infrutífera, né? A pessoa que recebeu com alegria a palavra, mas os prazeres do mundo, o amor às riquezas, sufocaram a planta e as tornam infrutífera. Aqueles crentes que sentiram alegria da salvação no começo, né? Mas depois deixou que os prazeres deste mundo, né, roubassem a semente. E para a gente finalizar, tem ali o fruto formoso, etrog, a cidra, né? Que dá fruto e tem o quê? Perfume. Aí Jesus dá o exemplo, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Olha que maravilhoso isso. Então é como se nós devemos ser como o quê? Como esse fruto, etrog. Temos que o quê? Dar fruto, né? Então, exalar um bom cheiro. A palavra fala que nós temos que ter o bom perfume de Cristo, né? A sua semente, sua natureza. E a Bíblia fala que a semente cai em boa terra e ele frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Quer dizer, é um crente vitorioso. Um crente que tem vitória. Aquele que prospera. De onde mais podemos fazer uma conexão aqui? Salmos capítulo 1, 3. Aquela pessoa que pega a palavra de Deus, estuda, compreende, pega os macetes, pega os códigos, pega as dicas. Salmo 1, 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz, quem quer prosperar aí, meu irmão? Amém? A outra versão diz assim, tudo o que ele faz será bem sucedido. Funciona! Posso falar para você que funciona, a palavra do Senhor funciona. Então, esses são os elementos que nós temos que ser como esses frutos formosos, né? Entender a palavra, compreender a palavra, praticar a palavra, dar fruto e perfume. Então, esses elementos aqui simbolizam os 4 tipos de pessoas. E eles, é interessante, né? Que nesse tempo de festa de Sukkot, tabernáculos, o Senhor fala que eles tinham que pegar esses molhos e juntar eles. Eles juntam esses molhos, né? Aí tal, e tem uma bênção que eles abençoam o mundo inteiro. Eles fazem uma bênção para abençoar a frente, o sul, o norte, o leste, o oeste, em cima e embaixo. Simbolizando, ó Deus, ó, que o Senhor abençoe aqueles que têm dado fruto, que prospere 100 vezes mais. Aqueles que estão desviados, como no meio do caminho, Senhor, acorda eles. Aqueles que não cheiram, né, que não tem perfume de Deus, porque eles possam abrir os olhos e compreender os segredos da palavra do Senhor. Então eles dão essas bênçãos aí, né, simbolizando o ato profético para abençoar todas as nações. Porque apesar das diferenças entre os tipos de pessoas, há uma convivência. E não é assim na igreja? Aqui na igreja não tem pessoas que frutificam, que dão fruto. Aqui não tem aquelas pessoas que vem na igreja, mas às vezes dá uma tribulação, dá uma desanimada, aí vai os pastores, vamos lá, vamos buscar. Então aqueles que estão turistando na igreja, mas é uma convivência, né? E nós temos que aprender a conviver juntos, aprender a conviver, né? E porque as pessoas vão ser abençoadas. Quem dá fruto, né? Dá um bom perfume e abençoa os que estão, né, aí. Então nessas bênçãos que eles dão, eles oram por aqueles que ainda não creem, por aqueles que ainda não dão fruto, estão buscando, mas ainda não encontrou, ainda não nasceu de novo, né? Ela pode ter até uma religião, mas ainda não tem uma experiência com Deus. Também oramos por aqueles que se desviaram, que já experimentaram a palavra, mas os prazeres do mundo a secularizou. Oram também por crentes infrutíferos, que não tem cheiro de crente, né? Não dão fruto porque estão esgotados. Tem gente que está esgotada espiritualmente. Eu preguei sobre isso, esgotamento espiritual, né? Crentes secularizados, começa a ir em qualquer lugar, começa a ir em qualquer tipo de amigo, começa a desrespeitar as leis do Senhor. Então vai em tudo quanto é festa, abre a casa para glutonaria, né? Bebedice, né? E não dá fruto. Então essas orações é como se, ó Deus, convivemos juntos. Eu peço que o Senhor abençoe e dê uma chance para eles, que eles possam ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, né? Então aquele pessoa que precisa de mais oração, aqueles
crentes que sentiram a alegria da salvação no começo, mas depois deixou que os prazeres do mundo roubassem a semente. Amém? Entenderam a palavra? Então fala para o teu irmão, irmão, seja um etrogue, seja um fruto formoso, né? Que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, quando ela cai, sabe, num terreno fértil, ela tem que dar fruto. E dá 30, 60 a 100 vezes mais. Tua vida tem que frutificar. Tem que ser abençoada a tua vida. Porque você compreendeu a palavra de Deus. Amém? Então esses 4 tipos de pessoas que andam juntos, convivem juntos e tal. E que participam de tabernáculos. Porque vai chegar um dia, em Zacarias 14, depois da vinda do Senhor Jesus, nós com Ele lá em Jerusalém, vai ser um decreto, estatuto perpétuo. Ele fala assim, os remanescentes, os sobreviventes, tem gente que vai ter uma grande guerra aí. Muitos vão morrer, só vão acordar depois dos 1000 anos, na ressurreição dos mortos. Os sobreviventes serão governados por quem? Por nós. E falou, olha, toda nação tem que enviar pelo menos, né, representantes para celebrar tabernáculos em Jerusalém. E a nação que não enviar, não vai ser enviado chuva, mas vai ser enviado a praga. Olha, praga, quem quer praga? Então, está falando que até naqueles tempos haverá esses tipos de pessoas. Pessoas que não dão fruto, pessoas que dão fruto, né? Mas há uma convivência. E nós governaremos com o Senhor ali por 1000 anos. Amém? Então, seja um etrogue, exale o bom perfume do Messias. Amém? Aleluia! Então, nós vamos agora louvar ao Senhor. Pode chamar lá já. Vamos louvar ao Senhor. E depois, né, nós vamos celebrar lá fora. Está fresquinho, não está chovendo, né, tem bastante comida, graças a Deus. Deus multiplica aqui. Você vai poder sentar, conversar, trocar ideia. Foi tão gostoso esses dias aqui. Os que vieram, cada um contando do seu testemunho, as alegrias que Deus fez, as bênçãos de Deus. É o momento de sentar e conversar, porque a gente vê todo domingo aqui, mas às vezes o pessoal sai rápido, tem que trabalhar amanhã de manhã, né? E não dá tempo de conversar. Então hoje à noite para você conversar, pra trocar ideia, tem hoje à noite, tem amanhã, tem terça e quarta-feira é a última noite. Então são 7 dias, né? E o 8º dia é um dia profético. Cada dia o Senhor tem dado uma palavra profética sobre tabernáculos. E como nós podemos usufruir disso e sermos abençoados. Amém?